Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok?
Então vamos lá, gente. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Se estiver entrando mais pessoas, eu vou, de vez em quando, eu olho e dou a permissão, tá? Nossa aula de hoje é sobre volumetria de precipitação. Essa técnica, ela é principalmente utilizada em situações que você tem que analisar uma quantidade relativamente grande de algum composto, algum íon, que tem algumas características de precipitação. Então, por exemplo, né, cloreto, brometo, iodeto, tiocianato, esses são compostos, geralmente, que precipitam com alguns, ou em contato, né, com alguns íons, principalmente com o íon prata, o Ag+. O Ag+ tem essa característica, ele forma compostos pouco solúveis com o Cl-, né? Por exemplo, o AgCl, o AgBr com o brometo, Br-, o AgI com o iodeto, o I-, e o AgSCN com o tiocianato, o SCN-. Então, se você for analisar cloreto no seu laboratório, no dia a dia, você provavelmente vai usar essa técnica de precipitação e a técnica chamada de argentimetria. Argento, da prata. A prata é o Ag, argento. É uma técnica exatamente ou muito parecida com a técnica do ácido base, ou seja, você coloca o AgNO3 na sua bureta, a sua amostra contendo cloreto, brometo, iodeto, tiocianato no seu Erlenmeyer, e você faz a titulação até o ponto de equivalência. O que diferencia, né, da técnica de volumetria de neutralização é que no caso dos indicadores que você vai usar na volumetria de precipitação, o uso de certo indicador mostra, né, o tipo de método que você vai trabalhar durante a sua titulação. Então, por exemplo, existe o método de Mohr, o de Vollard, o de Fajans, esses três, cada um tem um indicador diferente, e ele recebe o nome a partir desse indicador. Nós vamos ver também a partir de, né, na aula de hoje, tá? Eu coloquei o material para vocês, né, no portal. Eu coloquei 2 conteúdos teóricos, o restante dos exercícios estão no canal do YouTube, né? Vocês viram que eu separei lá, eu coloquei volumetria de precipitação, com vários vídeos. Não coloquei todos, porque ontem eu comecei a colocar, mas ele aceita de 15 em 15 por dia, então hoje eu vou acabar de colocar. Então é um complemento, principalmente os exemplos de cálculos, né, que você vai ter lá resolvido o exemplo de cada um, tá bom? Então, aqui na tela nós temos a introdução, mostrando, então, que existem, e você conhece, né, no seu laboratório, no seu dia a dia, existem técnicas que envolvem a precipitação. Então, por exemplo, nós vimos lá no início a análise gravimétrica, e a análise gravimétrica precisa de precipitação. Então, por exemplo, você vai analisar níquel, você precipita o níquel com dimetilgloxina. E nós vamos, né,
ver isso durante a aula prática, mais para frente, lógico, que para você precipitar níquel presente numa solução aquosa com a dimetilgloxima, você precisa de aquecimento, você precisa de mudança de pH, e a precipitação ela não é rápida, é uma precipitação lenta. Então, é uma técnica para você precipitar todo o níquel, você faz ela durante uma certa quantidade de tempo. Diferente da precipitação que acontece na volumetria de precipitação. A volumetria de precipitação ela tem que ser muito rápida, porque você está com o seu íon no Erlenmeyer e você está titulando. Então, quando a gota da sua bureta cai no Erlenmeyer, a precipitação tem que acontecer. Ela não pode demorar demais para acontecer. Senão, você não vai conseguir observar, o ponto de equivalência. Então, a velocidade da formação tem que ser muito rápida. E é lógico, como qualquer reação de precipitação, você tem que conhecer bem o que está sendo formado. Como é que você vai fazer uma relação estequiométrica se você não conhece a composição do seu precipitado? Então, no caso da geometria, é muito simples, é AgCl, AgBr, AgSCn, Ag2CrO4. Então, são componentes bem específicos que são formados, nada de complexos que podem mudar, tá? Isso aí não acontece. Como é que eu sei que o AgCl é um composto que precipita rapidamente, que ele precipita? É só você lembrar da constante de solubilidade dele, ou seja, do KPS dele. Então, KPS é a forma de você saber que um composto é pouco solúvel. Então, para eu saber que o AgCl é um composto pouco solúvel, é só eu procurar o valor de KPS dele. O valor de KPS dele é 1,10 vezes 10 a menos 10. Ou seja, é um composto muito pouco solúvel. Muito pouco solúvel. E outra coisa que eu tenho que lembrar, se o AgCl é um sólido, e esse sólido ele tem uma constante de equilíbrio, o que significa isso na prática? Significa que se eu colocar o AgCl em água, ele vai entrar em equilíbrio, formando o íon prata e o íon cloreto. Então, todo composto que tenha KPS, ou seja, que você procure nos livros, na internet, e tem um valor de KPS, esse composto em água, ele tem equilíbrio. E se tem equilíbrio, e você lembra, né, quando eu estudo as equações de equilíbrio, que o sólido não entra na expressão de equilíbrio, então, quando eu for escrever a expressão de equilíbrio para o AgCl, vai ser apenas o Ag+, vezes a concentração em mols por litro do Cl-. O sólido não entra, então não vai ser dividido por nada, não. É só o KPS, é a concentração do íon prata, vezes a concentração do íon cloreto. Então, não posso esquecer isso, tá? Se eu fosse, por exemplo, trabalhar com o CrO4 2-, que é um sólido. Se eu procurar o KPS dele, eu vou encontrar o valor de KPS dele. Ele vai entrar em equilíbrio, olha aqui, 2, né? Então, 2 Ag+, mais CrO4, 2-. Quando eu for escrever a expressão de equilíbrio, então é KPS é igual a 2 aqui, ó, no KPS, né? Quando você tem o 2 na frente, você coloca o elevado a 2 aqui. Então, esse 2 aqui é esse 2 elevado, vezes
a concentração do CrO4 2 menos. Então, antes de começar a entender direitinho a volumetria de precipitação, você tem que lembrar isso daqui, tá? Ó, estou trabalhando agora não com Ka, não com Kb, mas estou trabalhando com o KPS. Tá? Estou trabalhando com o KPS. O KPS, ele, primeiro, não entra o reagente, né? Não entra, porque o reagente, no nosso caso, ele é sólido, então não entra. E eu tenho que me preocupar com o balanceamento. Oi? Você está escrevendo? Eu estou. Não está aparecendo para a gente, não. Ah, gente. Eu estou achando que tá, por isso que eu estou escrevendo. Então, vamos mudar aqui. Só um minuto. Então, vamos mudar aqui. Agora vocês estão vendo o branco aí? Sim, agora começou a apresentar. Estava Tá bom, tela apresentando branca, só né? o slide da aula. Oi? Estava apresentando antes só o slide que você tinha colocado Tá. de... Então, agora está na tela branca aí, né? Sim. Ótimo, joia. Então, tá. Então, vamos lá. Só para lembrar, né? Eu estou falando aqui do AgCl, por exemplo, né? E o AgCl, eu sei que ele tem uma constante, e o valor dessa constante, no caso do AgCl, é 1/10 vezes 10 a menos 10, ou seja, você procura sempre, todo composto que você vai formar, você procura ver se tem um KPS. E lembrando, né? Toda vez que tiver um KPS, é porque o composto ele entra em equilíbrio em água, ou seja, em meio aquoso, formando o Ag+, nesse caso, e o Cl-. Quando ele forma esse composto... Professor, saiu de novo a apresentação. Toda vez que der uma pitadinha no negócio, é porque alguém está querendo entrar, tá? Por isso que aí eu fecho, aí eu volto depois, tá? É só por causa da... Desculpa. Só por causa dos meninos estarem entrando. Tá? Mas aí eu volto lá. Aí vocês me falam, tá? Voltou, né? Voltou? Sim. Ok. Então, e toda vez que eu estiver estudando um composto que tem a constante de solubilidade, ou seja, tem a KPS, quando eu vou escrever a constante dele, é apenas os produtos. Né? Então, o Ag+, a concentração do Ag+, vezes a concentração dos alimentos. Sólido não entra na expressão de equilíbrio. Tá? Não pode esquecer disso. Então, se for, por exemplo, né, o Ag2CrO4, que também é um sólido pouco solúvel, se eu procurar, eu vou encontrar o KPS dele. Ele vai entrar em equilíbrio, só que a diferença agora é 2Ag+, né, por causa do balanceamento, e o CrO4 2-. Então, quando eu for escrever a expressão de equilíbrio dele, KPS vai ser a concentração da prata elevado ao quadrado, exatamente porque tem o 2 aqui na frente, vezes a concentração do íon cromático. Então, dá uma olhadinha para lembrar, né, para não esquecer que a expressão de KPS não entra o reagente que é sólido, apenas os produtos que estão dissolvidos
no meu sistema acuso, tá? Não pode esquecer. Bom, lembrando disso, e como eu já falei na aula passada, toda vez que você for trabalhar com uma técnica nova, nós vamos fazer o cálculo da curva teórica. No nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu Erlenmeyer 100 ml de uma solução, por exemplo, de NaCl, cuja concentração é 0,100 mols por litro, e vou titular esta solução como uma solução de AgNO3, também 0,100 mols por litro. Por que eu tenho que fazer isso mesmo? Olha, se você pegar qualquer roteiro de prática, lá vai estar escrito a parte técnica. Você tem que pesar isso, você tem que fazer essa quantidade de volume, para padronizar a solução de AgNO3, você faz isso, ou seja, é a parte prática. Por que eu posso fazer isso na prática mesmo? Ah, sim, então é por isso que eu tenho que aprender a fazer esses cálculos teóricos. Tá? Na prática é só seguir o procedimento operacional padrão, ou as receitinhas lá do seu laboratório. Tá? Então, novamente, é por isso. Então, a primeira situação que eu tenho é antes de eu começar a titulação. O que eu tenho antes de começar a titulação? Eu tenho só 100 ml de NaCl 0,100 mols por litro. Então, a concentração do cloreto de sódio é 0,100 mols por litro, porque eu só tenho ele no meu Erlenmeyer. Se a concentração do NaCl é 0,100 e eu sei que eu não vou encontrar o KPS do NaCl, o que significa isso na prática? Significa que ele é todo solúvel. Ou seja, a concentração do íon sódio é igual à concentração do íon cloreto, que é igual a 0,100 mols por litro. Ou seja, não existe NaCl aqui dentro, né? O que existe é íons Na+, e íons Cl-. E é exatamente do íon Cl- que eu preciso. Se na volumetria de neutralização eu faço a minha curva usando o pH, aqui a minha curva vai ser baseada nos valores de PCl e nos valores de pH. Então, em vez de pH, pOH, no caso da volumetria de precipitação, eu trabalho com o PCl e o pH, ou o PI, ou o PBr, tá? E nesse caso, como eu tenho a concentração de cloreto, eu vou calcular o PCl, que é menos log da concentração de Cl-. Menos log de 0,1, né? Olha a concentração. Então, o valor de PCl é igual a 1. O valor de PCl é igual a 1. Eu tenho prata aqui no meu Erlenmeyer? Não. Então, neste primeiro momento, eu não consigo calcular o valor de pH, porque não tem prata neste momento. Neste momento, não tem prata na minha solução. Neste momento, não tem prata na minha solução. Portanto, voltei com a tela, tá? Então, o valor de PCl vale 1 e o valor de pH, neste momento, eu não consigo calcular. Alguma dúvida aí, gente? Eu vou abrir a outra tela para vocês poderem escrever, tá? Então, a diferença é que, primeiro, eu estou trabalhando com um cálculo diferente, né? Em vez de
pH e pOH, estou trabalhando com o valor de PCl e PAG. O modo de calcular depende da concentração. Então, se eu estou trabalhando com PCl, a concentração de Cl-. E se eu estou trabalhando com o valor de PAG, é o valor do menos log da concentração de AG+. Então, vamos continuar. Bom, agora eu vou começar a minha titulação. Então, eu vou adicionar 20 ml, em vez de 20, né? Vamos colocar aqui, vou colocar 30 para a gente fazer o cálculo diferente do que está no material. 30 ml de AgNO3, 0,100 mols por litro. Observe que o modo, né, as etapas de cálculo são muito parecidas. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou calcular a quantidade de AgNO3 que eu estou adicionando e a quantidade de NaCl que eu tenho em solução. Só que eu vou calcular em milimol. Lembra que eu já expliquei isso? Milimol são números maiores, fica mais fácil, menos complicado você errar uma casa decimal. E como é que eu calculo mesmo? Eu pego a concentração e multiplico pelo volume. 0,100 vezes 30 dá 3 milimols. Qual é a quantidade de um cloreto, ou seja, do NaCl? 0,100 vezes 100 ml que eu tenho, então eu tenho 10 milimols. Então, essa é a primeira etapa. Qual é a quantidade dos íons que eu tenho? Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é a reação. Então, eu tenho NaCl, que está dissolvido, ele vai reagir com o AgNO3, que está dissolvido, e vai formar o AgCl, que é sólido, e vai formar mais o NaNO3, que está dissolvido. No início, eu tenho 10 de cloreto de sódio, eu tenho 3 de nitrato de prata, 0 do precipitado e 0 do nitrato de sódio. Começa a reação. Sempre o menor que é o limitante, né? Já que é de 1 para 1 aqui, sempre o menor que é o limitante. Então, menos 3, mais 3 que está formando o produto, mais 3 que está formando o produto. Então, no final da minha reação, ou seja, no final, eu tenho 7 milimols de NaCl, nada de nitrato de prata, eu tenho 3 de cloreto de prata, e eu tenho 3 de nitrato de sódio. Então, a próxima etapa é a reação. O que eu descobri aqui? Eu descobri que tem um excesso de 7 milimols de cloreto de sódio e tem 13 milimols de AgCl formado. Só que o AgCl é sólido, né? Lembra, né? O que está dissolvido na solução é o NaCl. E aí, eu sei, então, que a concentração... Vou direto no cloreto, tá? Porque eu sei que a concentração do NaCl é igual a do Na+, que é igual ao do Cl-. Qual vai ser a nova concentração do cloreto, então? 7 milimols que sobrou, dividido pelo volume total. Qual é o volume total? 100 ml que tinha, mais 30 que foi adicionado. Então, 130 ml. Cortei M com M. 7 dividido por 130, isso dá 0,0538 mols por litro.
Se eu tenho a concentração do cloreto, eu tenho o PCl. O que é o PCl? Menos log da concentração de cloreto, 0,0538. Então, tirando o log desse valor aqui que eu tenho, log de 0,0538, isso vai dar 1,27. Então, o valor do PCl, que era 1 antes de eu iniciar a titulação, agora foi para 1,27. Dúvidas até aí, gente, nesse pontinho aqui, no cálculo do PCl, depois da mistura de 30 ml? Professor, o senhor só pode falar de novo como que o senhor sabia que era o NaCl que estava todo solubilizado? Sim, por quê? O NaCl, você jamais vai encontrar o valor de KPS dele. Tá? Então, toda vez que eu tenho um sal e eu estou em dúvida se ele é solúvel ou muito pouco solúvel, é só procurar o KPS. Então, o NaCl eu sei que ele é muito solúvel, mas vamos supor que eu coloque um outro aqui para você, sei lá, nitrato de cálcio, por exemplo. Como é que você vai saber que o nitrato de cálcio ele é muito solúvel? Você vai buscar o KPS dele. Se você não encontrar o KPS dele, ele é muito solúvel. Tá? Então, é sempre assim, busca o KPS dele. Achou o KPS? Ele é pouco solúvel. Entra em equilíbrio. Não achou o KPS? Ele é muito solúvel, ou seja, pode ir direto na concentração do zinco. Entendi, obrigada. Mais alguma dúvida aí, gente? Se você quiser escrever, como eu estou nessa tela, você só me dá um oi, tá? Vamos combinar assim. Quando falar oi, eu volto naquela tela para você escrever, tá bom? Então, se alguém quiser escrever, pelo menos um oi aí, pode mandar. Aí eu volto lá e você escreve a sua dúvida, se você preferir. Senão eu fico nessa tela. Pode ser? Luiz, Oi? no começo do exercício tinha um espaço escrito P de AG igual a tanto. Você ia achar o valor do PAG ou era o valor do PCl? Não. É que no início da minha titulação, eu só tenho cloreto em solução, então não é possível calcular o PAG. Nesse caso É que agora, eu vou calcular o PAG. eu acho que eu li um pouco antes de você começar a fazer a conta. Aí por isso que eu tô perguntando. Ah, não, tudo bem. É que lá era antes de começar a titulação. Agora eu vou calcular o PAG. Tá? Por que que agora eu posso calcular o PAG? Eu posso calcular porque agora, ó, eu tenho uma fonte de AG. Antes eu não tinha. Antes eu só tinha o NaCl em solução. Agora não. Agora eu tenho essa fonte. Toda vez que eu tiver uma fonte do íon, eu preciso calcular. Ah, e como é que eu vou fazer isso então? Então vamos lá. Olha aqui, ó. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que que eu tenho no meu sistema, que agora não é mais solução. Agora eu tenho sólido lá dentro, né? É um sistema heterogêneo. Então eu não posso falar, eu tenho uma solução. Não. Você não tem mais uma solução, você tem um sistema. Só que nesse sistema, eu tenho cloreto de sódio em excesso, que é o que nós acabamos de calcular, e se eu tenho cloreto de sódio, eu tenho o PCl direto. Só que eu tenho o AgCl lá no meu sistema. Se eu tenho o AgCl, se eu tenho o AgCl sólido, e eu sei que, por esse ser sólido e por ter KPS, ele entra em equilíbrio, formando o Ag mais e o Cl menos, olha a minha fonte de prata aqui, ó. A minha fonte de prata é o meu precipitado. No caso, o meu resíduo. Eu tenho equilíbrio. Então, vamos lá, olha. Vou explicar uma vez, eu gostaria muito que você me perguntasse se não entendeu, tá? Então, olha cá. Agora estou trabalhando com equilíbrio. Então, toda vez que tiver equilíbrio, tem início. No caso, eu vou chamar de S, porque é de solubilização. Tá? Lá no ácido eu chamava de ionização. Aqui é solubilização. E propriamente o equilíbrio. Então, as três etapas do mesmo jeito. Agora, olha o que eu vou fazer.
eu não posso, presta atenção, eu não posso calcular a concentração de sólido, tá? Concentração de sólido é chamado de densidade e não concentração. Então, eu vou usar o termo aqui, ó, presta atenção. Vou chamar aqui de excesso. O que significa isso na prática? Toda vez que eu tiver um excesso, significa que eu tenho sólido lá dentro. Eu não posso calcular a concentração desse sólido. Então, eu coloco só um termo para mostrar que eu tenho uma quantidade de sólido lá dentro. Por isso, eu uso o termo excesso aqui, tá? Ok? Não pode determinar a concentração do sólido. Não vai dividir 3 que sobrou pelo volume total, que você vai ter a concentração do sólido. Isso não é verdade, isso é um erro, tá? Não pode. Mas, como eu sei que tem lá dentro, então, vou usar o termo excesso. Agora, vou subir um pouquinho a tela aqui. Observa que eu estou inicialmente considerando que não dissolveu nada ainda do precipitado. Só que eu não posso falar que a minha concentração de cloreto é 0, porque eu tenho cloreto lá dentro, ó. 0,0538. Da onde veio isso? Ó, veio do cloreto presente na minha solução. Então, se a prata, a única fonte de prata é o precipitado, no caso do cloreto, não é não, porque eu já tenho o cloreto em solução. Entenderam? Então, não é 0 aqui não, porque eu já tenho cloreto em solução. Depois, é de 1 para 1, então, menos S, mais S, mais S. Nós usávamos o X, lembra? Menos X, mais X, mais X. Agora é menos S. Por quê? Só porque S é de solubilidade, tá? Só por isso. Se você quiser usar o X, pode. Só para não confundir. Então, no final do equilíbrio, eu tenho o que tinha inicialmente do precipitado menos o S que dissolveu. Eu tenho o S e a quantidade de cloreto, 0,538 mais S. Então, eu tenho agora o S, que vai ser a quantidade de prata no meu sistema. E como é que eu determino isso mesmo? KPS é a concentração de prata vezes a concentração do cloreto. Quanto vale o KPS? 10 vezes 10 a menos 10. Qual é a concentração de prata no equilíbrio? S. Qual é a quantidade de cloreto no equilíbrio? 0,0538 mais S. Quer resolver por equação de segundo grau? Pode. Mas e se eu não quiser, o que eu faço mesmo? Eu vou supor que S é muito menor que 0,0538. O que significa isso, então? Que se eu somar o S nesse valor, não vai alterar o valor, vai dar 0,0538. Por que eu fiz isso? Para eu fugir da equação de segundo grau. Então, a minha expressão fica 1 vezes 10 a menos 10, vai ser igual a S, que multiplica 0,0538. Quanto vale S? E o que é S mesmo, né? S é a concentração de prata. 10 vezes 10 a menos 10, dividido, né? Passei o 0,05 para lá, 0,0538. Podem fazer essa conta e colocar no sistema para mim lá. Ou se não falar, alguém fala aí para mim. Pega a calculadora para ela não dar teia de aranha. Vou fazer aqui, vocês fazem aí, para ver se vai dar o mesmo resultado.
É 1,10, tá? Não é 1,70 não, tá? 1,10. Deu 2,04 vezes 10 elevado a menos 9. Isso aí. Todo mundo achou esse? Sim. Então, deu 2,04 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Então, quanto vai ser o valor de PAG? Menos log desse valor aí. Epa, calculadora aqui. 2,04 expoente menos 9, 8,69. 8,69. Então, o valor de PCl já é pela concentração do NaCl e o valor de PAG você utiliza o nosso sistema em equilíbrio para determinar. Ô, Luiz, não esquece não, hein, Luiz? Você fez uma suposição. Lembra da suposição? Então, vamos lá. Olha quanto que você desprezou. 2,04 vezes 10 é menos 9. Hoje, em vez de calcular o erro, tá? Eu só vou te mostrar aqui. Olha bem. 0,0538. Esse era o valor que eu desprezei aqui, lembra? E o X é esse. Olha quanto é que eu desprezei, ó. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aqui, ó. Então, isso aqui que eu desprezei, ó. Ou seja, não ia mudar nada. A soma aqui ia dar 0, 0, 5, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 204. Então, nesse caso aí, ó, você pode mostrar desse jeito, né, que a pessoa vai perceber que esse valor é realmente tranquilo de ser desprezado. Abre um tempinho para perguntas. Eu não tenho perguntas. Vou abrir aqui o sistema aqui, só para ver se alguém escreveu, tá? É 10 a menos 9, o Rita. 10 a menos 8, não. 10 a menos 9. As 3 vezes que eu tentei, deu menos 8. Depois, finalmente, deu menos 9. Não sei por que não. Não, o que acontece é, você está... Como é que você está fazendo na calculadora a sua conta? Na calculadora existe a tecla XP, expoente, que é para ser usada. Você não escreve vezes 10 alguma coisa, não, tá? Usa o expoente da calculadora que você não vai errar, não. Não sei o que foi que estava acontecendo, não. E na terceira vez que eu tentei fazer, aí deu certinho. Deu 0,9. Deu 9. Bem. Tá, viu, gente? O exemplo da Rita aqui, mas cuidado com o vezes 10 da calculadora, tá? O vezes 10 você está multiplicando por um valor, por isso que pode dar esse fator diferente, tá bom? Usa o expoente da calculadora, tá? Procura na sua calculadora onde é que é o expoente, tá? Para não errar na hora, né, que você precisar, tá? Então, aqui na calculadora, você escreve 1,70 expoente, tá? Expoente, aí tem o negativo na sua calculadora e depois o 10. Não vai escrever 1,70 vezes 10, qualquer coisa aqui não, que você pode, tá? Aí dá um fator de 10 aqui, tá bom? Então, toma bastante cuidado. Usa a tecla expoente que você não erra na calculadora. Tá bom? Luiz, na minha calculadora não tem essa função de expoente, mas você tem aquele símbolozinho de maior e menor ao contrário, tipo, parecendo um chapeuzinho. Aí, se você clicar, ele eleva realmente.
Geralmente o expoente, você tem calculadoras que é o EE, tá? Aí você só tem que procurar onde é que é, não usa o chapeuzinho, não, procura na sua calculadora o expoente, tá? Não é o expoente de quando você vai elevar, por exemplo, 2 elevado a 3. Não é esse expoente, não. É o expoente vezes 10, tá? Toda calculadora tem. Você dá uma olhadinha. Se você quiser depois, me manda uma foto ampliada da sua calculadora, eu te mostro qual tecla que é, tá? Não é esse expoente chapeuzinho, não, eu estou falando do expoente do vezes 10, tá? Bom, então vamos continuar. Tá certo? Então, observe que na situação de adição de 30 ml, eu tenho um excesso de... Opa, eu tenho um excesso... Que bagunça. Eu tenho um excesso de 7 milimols de cloreto, então, portanto, eu já faço direto o valor de PCl, mas como eu não tenho Ag+ dissolvido, e apenas eu tenho em forma de sólido, então eu tenho que montar equilíbrio, lembrando que como eu tenho cloreto não é zero, tá? E aí eu trabalho com a expressão de equilíbrio, faço o cálculo direitinho, etc. Agora, nós vamos adicionar, ABC, né? Nós vamos adicionar 100 ml de AgNO3, 0,100 mols por litro. De novo, tá? De novo, AgNO3, 0,100, que é a minha concentração, vezes o volume que eu estou adicionando, 100. Então, eu tenho aqui 10 milimols. A quantidade de cloreto de sódio que eu tenho no meu EMI, que não muda, né? Como é cálculo teórico, né? 0,100 vezes 100. Tenho também 10 milimols de cloreto de sódio. Então, nesse momento, eu atinjo o meu ponto de equivalência. A reação, então, AgNO3 mais NaCl, dando o AgCl sólido, mais o NaNO3. Início, reação final. Eu tenho agora 10 milimols de AgNO3, 10 de cloreto de sódio, 0 e 0. Como é de 1 para 1, então vai reagir 10, vai reagir 10, vai formar 10, vai formar 10. Então, no final, não vai ter AgNO3, não vai ter NaCl, vai ter 10 milimols de sólido e vai ter 10 milimols de nitrato de sódio. Opa, mas peraí, agora eu não consigo calcular o valor de PCl direto, porque eu não tenho mais cloreto em solução dissolvido. Você não tem o cloreto dissolvido, mas você tem uma fonte de cloreto. E tem uma fonte de Ag+, de íon prata. Então, vou ter que montar novamente o equilíbrio. Ag+, mais Cl-. Agora é equilíbrio. Então, início, solubilização e equilíbrio. Excesso, por que excesso mesmo? Porque tem sólido, mas não pode colocar concentração. Agora, 0. E observe que eu não tenho cloreto, não. Então, aqui também é 0. Antes, eu tinha cloreto em solução. Então, a concentração de cloreto não era 0, era a quantidade que eu tinha em solução. Agora, não. Agora, sim, é 0. Continuando. Menos S, mais S, mais S.
No equilíbrio, eu tenho excesso menos S, S e S. Opa, a concentração de prata é igual à concentração de cloreto, que é igual a S. Escrevendo a minha expressão, Ag mais vezes Cl menos, KPS 1, 10 vezes 10 a menos 10, concentração de prata no equilíbrio, S, concentração de cloreto no equilíbrio, S. Então, S ao quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 10, S, que é igual à concentração de prata, que é igual à concentração de cloreto, ó, são iguais aqui, ó, S e S. Vai ser raiz quadrada de 1 dessa vezes 10 a menos 10. Quanto é que dá a raiz quadrada de 1 10 vezes 10 a menos 10? Todo mundo fazendo aí? Enquanto eu faço aqui, vocês fazem aí. Raiz quadrada de 1,10. Opa. Quanto deu aí? A minha deu 1 vezes 10 a menos 5. 1,05 vezes 10 a menos 5? Isso. 1,05 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Não inventa, como é que fala? Destrinchar a raiz, não, tá? A calculadora faz isso para você, tá? Não vai errar e depois ainda vai brigar comigo porque, mas eu só errei a conta. Não, tá? Então, você tem tempo para treinar na sua calculadora, onde é que fica a raiz, onde é que coloca o expoente, tá bom? Lembra, tá? Na química analítica, 10 a mais, 1 a menos é muita coisa. 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, é muita coisa de diferença, tá? Você lembra do percentual. Bom, então, se esse é o valor de Ag mais Cl menos, o valor de PAG vai ser igual ao valor do PCl, que vai ser menos log de 1,05 vezes 10 a menos 5. Quanto é que vai dar isso, então? Vamos lá. 1,05 expoente menos 5 dá 4,98. Olha se você achou 4,98 aí na sua calculadora. Então, nós estamos exatamente no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, a quantidade de um se torna igual à quantidade do outro. Por isso, o valor de PAG é igual ao PCl, que a única fonte, né, de Ag+, e de Cl- é o próprio precipitado. E como não tem íon comum, né, ou seja, não tem nem cloreto nem prata, a raiz quadrada. Pergunta, gente? Eu vou deixar aqui para voltar lá para ver se tem alguma coisa aqui. Tá, vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. A concentração, eu coloquei milimol em cima e ml embaixo. Então, eu coto aqui, ó, o mili do mol com o mili do mililitros, aí sobra mol por litro. Tá? Toda vez que eu trabalho com milimol, eu tenho que trabalhar com ml para ter exatamente
poder simplificar. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui nós estamos no volume de equivalência, né, no ponto de equivalência, porque a quantidade de um se tornou igual à quantidade do outro. Então, agora nós vamos para a adição. Nós vamos adicionar 140 ml de AgNO3 0,100 mols por litro. De novo, né? Qual é a quantidade de AgNO3 que eu estou adicionando? 0,100, que é a concentração, vezes 140. Então, estou adicionando 14 milimols de nitrato de prata. Qual é a quantidade de cloreto de sódio que eu tenho no meu Erlenmeyer? 0,100 vezes 100, eu tenho 10 milimols de cloreto de sódio. Bom, eu sei que o nitrato de prata está em excesso, né? Nós vamos montar a reação. Início, reação, final. Eu tenho 14 milimols, eu tenho 10 milimols, nada e nada. O fator limitante é sempre menor, então menos 10, mais 10, mais 10. Então, eu vou ter, depois da reação completa, eu vou ter 4 milimols de AgNO3 em excesso, 0 de cloreto, 10 de cloreto de prata e 10 de... Observe que agora eu estou com excesso de AgNO3 na solução. Então, agora eu vou calcular a concentração do Ag+, que é igual do NO3 menos, que vai ser o quê agora? Ó, 4 milimols dividido por 100 mais 140, eu tenho 240 ml. Cortou aqui. 4 dividido por 240, isso dá 0,0167 mols por litro. Se eu tenho a concentração da prata, eu posso calcular o PAG. Então, log de 0,0167 vai dar 1,78. 1,78. Lembra que quando nós começamos a titulação, eu calculei o PCl primeiro, porque tinha excesso de cloreto de sódio. Agora, eu estou calculando o PAG primeiro, porque depois do ponto de valência, quem começa a sobrar é a prata, o íon prata. Então, por isso que eu calculo o PAG. Ah, mas tem que calcular o PCl. Qual que é a única fonte de cloreto agora? Olha aqui, ó, a fonte de cloreto. Então, vamos lá, ó. Agora, a única fonte de cloreto que eu tenho é o meu precipitado. Então, quando eu for calcular o PCl, eu preciso utilizar o meu equilíbrio. Equilíbrio, início, solubilização, equilíbrio. Excesso, porque eu sei que tem sódio lá dentro. Ah, a quantidade de prata é 0 no início? Não, olha aqui a prata aqui em solução, ó. 0,0167. O cloreto que é 0, porque não tem mais nenhuma fonte de cloreto. O cloreto de sódio foi 0. Então, menos S, mais S, mais S. Então, no equilíbrio, excesso menos S, 0,0167 mais S e S.
Então, agora eu tenho a concentração de prata é 0,067 mais S, e o do cloreto é S. Montando a expressão, Ag mais vezes Cl menos. KPS, 10 vezes 10 a menos 10. Qual é a concentração de prata? 0,0167 mais S vezes a concentração de cloreto. Lembra da suposição? Tem que escrever, tá? Ó, supor que 0,0167 mais S. Opa, desculpe. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Opa. Supor que S é muito menor que 0,0167, portanto, 0,0167 mais S vai ser igual a 0,0167. Facilitando a nossa vida, né? 10 vezes 10 a menos 10 vai ser igual a 0,0167 vezes S. S, que agora é o quê? S agora é a concentração de cloreto, hein? Vai ser igual a 1,10 expoente menos 10 dividido por 0,0167. Isso vai dar 6,59 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Se eu tenho o valor de concentração de cloreto, o log desse valor, log 6,59 expoente menos 9, vai dar 8,18. Então, o que mudou? Agora eu vou direto na prata, porque eu tenho excesso de nitrato de prata. E, para determinar o PCl, eu preciso do sistema em equilíbrio. Só para associar o erro nosso lá, né? Olha aqui, ó, 0,0167, e nós expressamos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 9. Então, não tem problema nenhum fazer essa suposição. Isso vai dar 0,0167, né? Ok? Então, em vez de calcular o erro, porque o erro aqui vai dar muito pequeno, né? Então, só para você entender o porquê que eu posso fazer essa suposição. Pergunta, gente. Eu vou fechar essa tela. Então, o material mostra para você, né, detalhadamente o que eu acabei de te mostrar, tá? E lá no final, mostra essa curva aqui, ó. Todo mundo está vendo a nossa curva aqui? Então, tá aqui. O que está em azul é o valor de PAG, ok? E o que está em laranja, desculpe, né? Que aqui mudou, misturou a cor aqui, né? Agora que eu percebi no meu desenho, tá?
Mas o PCl começa em laranja aqui e transforma em azul lá. Não sei por que mudou essa cor, mas tudo bem. E o PAG, ele começa em azul lá e depois se transforma em laranja, diminuindo os valores. Observe que no ponto de equivalência, o PAG e o PCl são iguais, tá? E não sei se você percebeu, mas a concentração, tanto do PAG quanto do PCl, muda demais perto do ponto de equivalência, por isso que dá esse salto, né? Porque se o PAG por exemplo, 1 elevado a 10 a menos 5, dá 5. Se for 10 elevado a menos 9, dá 9. Então, dá um pulo de 5 para 9. E é exatamente isso que nós estamos observando aqui no ponto de equivalência, ou próximo do ponto de equivalência. Né? Tá? Então, o ponto de equivalência, se para a volumetria de neutralização, a concentração de H+, diminui demais rapidamente, por isso que dá o pico, né, de pH, no caso da precipitação, as concentrações da prata e do CL- alteram rapidamente num certo ponto, por isso que está perto do ponto de equivalência. Tá bom? Então, o PAG começa alto e diminui, e o valor de PCl, nesse caso, começa baixo e depois aumenta. Na volumetria de precipitação, na maioria das vezes, você vai usar, quando for titular o cloreto, o brometo e o iodeto, você vai usar o HNO3 na bureta, tá? Mas você pode também não usar, e é isso aí que nós vamos ver agora, tá bom? Alguma dúvida, gente? Então tá. Então vamos... Agora, nós vamos falar dos métodos argentimétricos. Os métodos de Vollard, de Fajans e de Mohr, tá? Então, vou voltar lá para a minha tela em branco. Primeiro eu tenho que... Bom, então nós temos, na argentimetria, nós temos 3 métodos. Três métodos. O primeiro deles é o método de Mohr. Então, o que acontece com o método de Mohr? O método de Mohr, ele usa como indicador uma solução de cromato de potássio. Então, esse é o meu indicador. Então, toda vez que você ouvir falar, titula pelo método de Mohr. O método de Mohr foi utilizado para isso. Então, toda vez que falar em Mohr, você tem que ter usado como indicador o cromato de potássio. O cromato de potássio, solução, ou seja, dissolvido, ela é uma solução amarela. A solução é amarela. Tá? Uma solução amarela. O dicromato é laranja, tá? Só por curiosidade, o cromato é amarelo. Então, o que acontece? Bom, preste bastante atenção e me interrompa se você não entendeu, tá? Por favor. Vamos supor que você está aqui titulando aquilo que nós acabamos de fazer. Eu tinha uma amostra contendo cloreto de sódio e fiz a titulação usando o HNO3, tá? Que nós acabamos de fazer. Esta solução aqui, ó, a solução de cloreto de sódio, ela é incolor. O cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, a solução é incolor, não o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é branco. Então, se você preparar uma solução de cloreto de sódio, uma solução de iodeto de sódio, desculpe, iodeto não, porque ele vai formar um complexo, né, que é mais colorido. O brometo de sódio vão ser incolores, tá? Então, eu tenho uma solução incolor.
O meu cromato, ele é amarelo. Então, e é um indicador. Então, eu coloquei um pouco, né, de cromato aqui dentro. O meu sistema aqui, gente, vai ficar amarelo, concorda? Se a minha solução aqui embaixo é incolor e eu coloco uma solução amarela, o meu sistema agora está amarelo. Então, antes de iniciar a titulação, o meu sistema é amarelo, tá bom? Então, o que que eu tenho ali dentro? Presta atenção. Eu tenho o cloreto de sódio, que é incolor, e eu coloquei aqui o cromato, que é amarelo. Tá? Então, esse é incolor, esse é amarelo, então vai dar uma solução amarela. Certo? Tá? Agora vamos ver. Então, esse é o primeiro ponto, né? Olha aqui, ó. A primeira etapa, lá quando nós começamos a nossa titulação. A partir do momento que eu adiciono a prata, então eu tinha isso daqui, ó. Eu tinha isso daqui. Quando eu começo a adicionar o nitrato de prata, o nitrato reage com o NaCl, forma o AgCl, que é um sólido branco. É um sólido branco. Então, presta atenção. Você tinha uma solução amarela. Começou a aparecer um sólido branco. Então, por isso que no meu material, agora eu chamo de suspensão amarelada. Não é mais uma solução, é uma suspensão, ou seja, uma mistura, né? Um material heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho ainda o cloreto de sódio, que é incolor, eu tenho ainda o cromato de potássio, que é amarelo, e agora começou a formar o AgCl, que é branco. Ok? Lembra que eu não tenho mais nitrato de prata, né? Porque ele reagiu. Lembra? Nós acabamos de fazer. Antes do ponto de equivalência, não tem nitrato de prata lá, não. Tanto que eu tenho que montar o equilíbrio para determinar a quantidade de prata. Ok, gente? Bom. Então, aqui, ó, é antes do ponto de equivalência. Depois do ponto de equivalência, gente, olha aqui. Ó, depois do ponto de equivalência, quando eu colocar um excesso de prata, lembra, né? Depois do ponto de equivalência, eu tenho um excesso de prata, hein? Este excesso de prata vai reagir a prata em excesso, vai reagir com o cromato e vai formar o cromato de prata, que é vermelho. Então, peraí, eu tinha uma solução amarela, um resíduo branco, ou seja, uma suspensão amarela. A partir do momento que começou a formar um precipitado vermelho, eu tenho uma suspensão avermelhada agora. Não é mais amarelada, não. É uma suspensão avermelhada. Por quê? Porque eu tenho um precipitado vermelho na solução. Então, quando eu estou titulando, eu fico com atenção no meu LMI. O meu LMI inicialmente é uma solução amarela. Quando eu começo a titular, forma o precipitado branco, vira uma suspensão amarelada. Quando começar a formar o precipitado vermelho, eu paro a minha titulação. Ou seja, o indicador, ele mostra o ponto final da sua titulação, lembra? Tá? Da teoria ácido-base. Então, assim que começar a formar a suspensão avermelhada, eu paro a minha titulação. Neste ponto, quando passa de amarelado para avermelhada a minha suspensão, significa que atingiu o ponto de equivalência. E no ponto de equivalência, a quantidade de prata se tornou igual à quantidade de cloreto.
porque nós já vimos a reação AgCl, né? Que é de 1 para 1. Então, no ponto de valência, a quantidade de prata é igual à quantidade de cloreto. E exatamente por ser esse tipo de cálculo, ele é chamado de método direto. O método direto é quando a quantidade de um se torna igual à quantidade do outro no ponto de valência. Lógico, né? Respeitando se tivesse aqui um 2, um 3, né? Se tivesse um XY aqui no caso, ou seja, o fator de balanceamento, né? Que nós vimos também lá na titulação ácido-básico. No nosso caso aqui, eu não tenho, né, esse X aqui, né? Nem esse X e nem esse Y. Né? Porque é de 1 para 1. Então, é tranquilo. Esse é o método de Mohr. O método de Mohr, você usa o cromato como indicador e ele muda de cor de suspensão amarelada para suspensão avermelhada. E por que que ele muda de cor? Porque começa a formar o composto, né? Ag2CrO4, que é um sólido vermelho. Pergunta sobre o método de Mohr. Ok, então vamos continuar. Esse método de Mohr. Agora vamos para o método de Folhar. O segundo método é o método de Folhar. O método de Folhar, ele usa uma solução. Ele usa uma solução de ferro 3+, como indicador. Tá? Ferro 3+. Então, observe o que eu vou fazer agora. Existem algumas situações que eu não posso usar o método de Mohr. Ah, por que, Luiz? Bom, de repente você está usando e os resultados não estão coerentes. Né? Você fez o seu laboratório, mandou a mesma amostra para um outro laboratório para comparar os resultados e o seu resultado não está adequado. Ou seja, por algum motivo, por algum efeito matriz, ou seja, alguma coisa dentro da sua amostra não está deixando que o seu resultado, pelo método de Mohr, seja coerente, ou seja, aceitável. Bom, se o método de Mohr não está dando certo, vamos para o método de Folhar. O que é o método de Folhar? O método de Folhar é o seguinte, olha bem o que você vai fazer. Você vai pegar a sua amostra. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma amostra contendo NaCl, tá? Se fosse o método de Mohr, eu ia colocar o AgNO3 na minha bureta e ia fazer a titulação usando o cromato como indicador. O método de Folhar, não. O método de Folhar, gente, olha, você coloca no seu LMI um excesso de AgNO3. Então, por exemplo, se eu tivesse 10 milimols de cloreto de sódio lá, eu colocaria 20 milimols de AgNO3. O que significa isso, então, na prática? Vamos lá, ó. O NaCl da sua amostra vai reagir com todo o nitrato de prata que você colocou, né, formando o AgCl e o NaNO3, só que vai sobrar, você colocou um excesso, então sobrou. Esse excesso, o excesso de AgNO3, você vai titular com uma solução de tiocianato. Então,
quando você colocar aqui o excesso de HNO3, você vai colocar aqui na sua bureta uma solução de KSCN. O KSCN não reage com o cloreto de sódio, porque não existe mais, não. Você reagiu todo o cloreto de sódio, formou só, ou sobrou só o HNO3. E o HNO3 forma o HSCN, que é um sólido também, e forma o KNO3 aqui. Então, você está titulando não o NaCl, você está titulando o excesso de HNO3 com o KSCN. Quando todo o HNO3 acabar, o KSCN vai reagir com a solução de ferro 3+, que você colocou aqui, e vai formar um complexo que é solúvel, só que ele é vermelho. Então, vamos lá, peraí. Ó, esse precipitado, ele é branco. Esse precipitado, ele é branco. A solução de ferro 3 é um amarelo meio amarronzado. Vou colocar aqui amarelo meio amarronzado. Então, vamos por etapa. Essa etapa aqui, quando você colocou o excesso de HNO3, se é branco com amarelo, eu vou ter o quê? Uma suspensão amarelada. Quando eu comecei a titular com o KSCN, aqui, estava formando mais precipitado branco, com a solução amarela, continuava tendo uma suspensão amarelada. Quando começou a formar algo vermelho, passou de suspensão amarelada para suspensão avermelhada. Aí o que eu fiz? Parei a minha titulação. Ou seja, de suspensão amarelada passa para suspensão avermelhada. Aí eu paro a minha titulação. Só que tem um detalhe muito importante. Vou ver se eu consigo mudar de cor aqui. Vou colocar um verde. Afinal de contas, o meu Palmeiras foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil. Então, vê bem, ó. A minha amostra reagiu com o HNO3. E o HNO3 reagiu com o KSCN. Então, observe que o HNO3 reagiu tanto com o NaCl quanto com o KSCN. Por que é importante você perceber isso? Porque quando eu escrevo... Tentando subir minha tela aqui, peraí. Opa, subiu demais. O que eu estou falando para você? Eu estou falando o seguinte, olha, a quantidade de prata que você colocou no seu sistema, ele não reagiu só com o Cl- da sua amostra, reagiu também com o SCN-. Observe, então, ó, toda vez que você fizer isso, ou seja, que você adicionar um excesso de algo e depois titular o excesso, ele é chamado de método indireto. Ou titulação, não é bem retorno, né? Mas método indireto mesmo que é o utilizado. Então, se eu parasse aqui, ó, é um método de Moore, é um método direto. Mas como eu estou usando a quantidade de prata que eu adicionei, reagiu tanto com o cloreto da minha amostra, tanto com o SCN- que eu titulei, esse é chamado de método de Vollard. É um método indireto. Então, qual é a diferença?
o Medmore cromato, o Medvolyar é uma solução de Fe3+, ou seja, forma um complexo solúvel de FeSCN2+. Minutinhos para perguntas. Vamos fechar aqui, para ver se tem alguma pergunta escrita. Professor, Oi. em relação às cores, a gente vai sempre ir colocando as cores e aí a gente vai ver se está dando tudo certo. Vai ser mais ou menos assim. Sim, o mais importante é o seguinte, olha, toda vez que você fizer uma titulação, o ponto final seu vai ser baseado em mudança de cor. Então, o que eu estou fazendo é só explicando, olha, o que aconteceria na prática, né? O porquê que eu usei esse indicador e o que aconteceu com ele. Né? Então, quando você for fazer isso na prática, você vai perceber que quando você colocar, por exemplo, o cromato no Medmore, vai ficar amarelo, entendeu? Ou seja, você vai percebendo as alterações do sistema. E o porquê que altera o sistema? É exatamente isso. Então, por que passou de suspensão amarelada para suspensão avermelhada? Porque começou a formar o cromato de prata, que é vermelho. Tá? Então, não é a solução igual a volumetria de neutralização, que a solução mudava de verde para azul, por exemplo. Não. Aqui é uma suspensão, porque tem uma mistura heterogênea de sólido e líquido lá dentro. Entendi. O Volyar, a suspensão é amarelada também, mas não por causa do cromato, mas sim por causa da solução de ferro 3. E aí vai passar a suspensão avermelhada, mas não por causa da precipitação de um precipitado vermelho, mas por causa da formação de um complexo que é solúvel e é vermelho, entendeu? Então a suspensão muda, mas não por causa de é por causa de um precipitado formado e o outro é por causa da complexo solúvel vermelho. Entendi. E o último método é o método de Fajans. O método de Fajans, ele utiliza os indicadores chamados de indicador de adsorção. A fluoresceína, tem um O, é fluoresceína. Opa. Fluoresceína. A fluoresceína é um indicador de adsorção. A fluoresceína, o nome propriamente diz, né, ela é meio fluorescente, então quando você prepara a solução, ela fica fluorescente. A diferença desse método é o seguinte, é um indicador de adsorção. Então, essa fluoresceína, ela adsorve na superfície do precipitado. Então, ela tem duas cores. Ela tem uma cor A e uma cor B, dependendo se ela está adsorvida, ou seja, em contato com a superfície do precipitado, ou se ela está não adsorvida, ou seja, longe do precipitado. Para eu entender isso, gente, olha, então, a primeira coisa é o seguinte, olha, você tem que pensar que eu tenho a fluoresceína em dois momentos. Eu tenho quando ela está carregada negativamente e quando ela está neutra. Existem indicadores que podem ser positivos e neutros, ou negativos e neutros, depende do indicador, tá? Então, vamos supor
que eu estou trabalhando com um indicador que ele esteja negativo, ou seja, ele é carregado negativamente em uma situação e depois ele passa a uma situação não carregada, tá? Então, olha com atenção aqui. Vamos ver se você entendeu a nossa titulação hoje, hein? Vamos ver se esse aqui é o ponto, ver se você entendeu. Vamos supor que aqui é meu ponto de equivalência, tá bom? Aqui é antes do ponto de equivalência, aqui é depois. Então, antes do ponto de equivalência e depois do ponto de equivalência. Quando eu começo a titulação, até o final da minha titulação, você concorda que eu tenho um precipitado de AGCL aqui? Tanto antes quanto depois? Né? Assim que eu começo a formar o precipitado branco, e ele vai até eu acabar a minha titulação. Perfeito? Essa aí é tranquila. Agora, olha o que eu vou te perguntar. Olha aqui. Qual é o íon que está em excesso antes do ponto de equivalência? Você concorda que antes do ponto de equivalência é o cloreto que está em excesso? Lembra que nós fizemos o cálculo, a gente fazia o PCl direto e o PAG tinha que fazer o equilíbrio? E depois do ponto de equivalência, que nós calculamos o AG mais primeiro e depois que tinha que calcular o PCl usando equilíbrio? Então, olha o raciocínio, olha. Eu tenho um indicador negativo, tá? Só que no meu composto eu não tenho Cl-. Então, o Cl- ele vai ser atraído pelo meu composto, porque ele faz parte do meu composto. Então, ele vai ter uma camada de adsorção no meu sólido. Depois do ponto de equivalência, quem é que é comum ao meu precipitado? Não é o AG+? Então, eu vou ter uma camada de AG+ aqui, ó. Então, antes do ponto de equivalência, eu tenho uma camada de Cl-. Depois do ponto de equivalência, eu tenho uma camada de AG+. Agora, se o meu indicador for negativo, ele vai conseguir chegar perto daqui? O cloreto não é negativo? Então, ele vai ser repelido. Agora, se o meu indicador negativo, ele chegar aqui perto, o que vai acontecer? Ele vai formar uma camada aqui, ó, porque como a prata é positiva, ele fica atraído pela prata. Então, aqui ele foi repelido antes do ponto de equivalência. E depois do ponto de equivalência, ele foi adsorvido. Ou seja, aqui ele está adsorvido. Aqui ele está não adsorvido. Lembra? Ele tem uma cor quando ele está adsorvido e tem uma cor quando ele não está adsorvido. E quando é que acontece essa mudança? Ué, no ponto de equivalência, não é? Não é no ponto de equivalência que ele está... Antes do ponto de equivalência tem excesso de cloreto. Depois do ponto de equivalência tem excesso de prata. Então, no ponto de equivalência vai mudar de cor. Então, por exemplo, a fluoresceína, quando ela está dissolvida, ela fica meio avermelhada, o outro fica mais azulado, aí depende do indicador que você está utilizando. Entenderam? Então, o que muda nos três métodos é o indicador. Acabei de falar, né? O método de Fajans é um método direto, ou seja, a quantidade de prata é igual à quantidade de cloreto no ponto de equivalência. Então, Mohr e Fajans são métodos diretos, e o Vollar é um método indireto. Mas qual é a diferença do Mohr para o Fajans? É o tipo de indicador. Um usa o cromato que forma um precipitado vermelho, e o outro usa um indicador de adsorção. Luiz, mas quando eu uso um, quando eu uso o outro? Gente, isso é prático.
você vai testar sempre o mais simples, que é o método de Moore. Preparar uma solução de cromato é fácil. Então, trabalha com Moore. Não deu certo o Moore, aí você vai pelo olhar. Mas se você tiver acesso a indicadores de distorção, você pode usar o Fajans também. Então, não tem o mais certo ou o mais errado. Sim, a prática do seu dia a dia. Se der certo o Moore, trabalha com o Moore. Né? Se não der certo o Moore, você vai testar ou o olhar ou o Fajans. O único problema do Fajans é que trabalha com tiocianato. E tiocianato é muito tóxico. Tá? Essa é uma, mas não de manipular, né? Que vem do tiocianato, pode formar o tiocianeto, aí é complicado. Tá? Então, essa é a parte mais perigosa do olhar. O Fajans é um método tranquilo, desde que você tenha fluoresceína, já que é o indicador mais caro, né? Por ter essa propriedade fluorescente, né? Tá certo? Mas você pode trabalhar do mesmo modo. Pergunta, gente. Bom, nós vamos parando por aqui. Eu coloquei os vídeos dos exercícios no YouTube. Você dá uma olhada. Aí, na próxima aula, eu já dou a atividade, né? Já que a atividade de hoje, né, da avaliação, ela fica até sábado. Então, eu coloco, provavelmente, na segunda-feira, para vocês me entregarem na outra sexta-feira, tá? Eu vou te dar quase uma semana aí para você resolver a atividade. Tá? Então, dá tempo de você olhar, dá tempo de você tirar dúvida com as meninas, tá bom? Então, e hoje à tarde eu tenho acabado de colocar os vídeos no YouTube. Se eu não, por algum motivo eu não lembrar, alguém me cobra, que daí eu coloco, tá? Mas hoje eu devo acabar de colocar os vídeos. Tá certo? Então, uma boa semana a todos. Lembrando que a atividade até hoje à noite, ou no máximo amanhã cedinho eu coloco, e vocês têm até sábado, à meia-noite, para entregar, tá certo? Então, uma boa resto de semana a todos, e até mais.